Olá, como vão? Essa é a aula 5 da unidade 5 e nela a gente vai ver a terceira lei da termodinâmica, tá? O sumário é uma aula bem curta, o sumário consiste então da própria terceira lei e as consequências dessa lei. Bom, a gente sabe calcular a variação da entropia medindo alguma propriedade do sistema, né? A gente viu isso, que a gente não consegue medir a entropia diretamente. Ou a gente tem equação de estado e através de medições nas propriedades de estado a gente consegue medir a entropia. A gente viu isso quando a gente estudou as relações de Maxwell. Ou a gente pode usar os coeficientes termodinâmicos, né? Capacidades térmicas, coeficiente de expansão, coeficiente de compressão, tá? Ok? Então esses coeficientes também eles dão informação sobre a entropia. Então é nessa linha que a gente vai apresentar aqui. Então se a gente tiver a capacidade térmica a pressão constante, né? A gente sabe que Cp é T del S del T a P, ok? Isso implica então, se eu quero calcular a entropia daqui, ds é igual a Cp dt sobre T, ok? E aí, integrando de um valor de referência inicial S0 a S, a entropia vai ficar S de T menos S de T0, já que a entropia é função da temperatura, né? Do lado de cá a gente tem que integrar de T0 a T. Se eu souber a expressão de Cp ou se ele for constante, isso aqui fica fácil, certo? Se eu souber, pode ser que seja fácil, mas em geral Em geral, Cp é uma função razoavelmente comportada quando não pode ser considerado constante, tá? A menos de algumas situações em que singulares em que Cp. Ok, mas o que acontece? Do jeito que está aqui, a gente calcula variação, né? A entropia no estado final menos a entropia no estado inicial. É isso que a gente tem feito no curso todo. Ok? A gente não tem até então condições de estabelecer qual que é o valor da entropia num determinado estado, né? A gente só sabe calcular essas variações. Acontece o seguinte, muitos experimentos de reações químicas permitiram observar que a variação da entalpia e na função de Gibbs se aproximam uma da outra quando a temperatura vai decrescendo em reações isobáricas. Então, está aqui mostrado nesse gráfico. Ó. Você tem aqui uma variação na função de Gibbs, uma variação na entalpia. Percebe então que à medida que decresce a temperatura, elas tendem a ter o mesmo valor, tá ok? Então, baseado nessa informação, o que a gente tira? Bom, a gente sabe que a função de Gibbs é a entalpia menos Ts, né? A entalpia é H mais PV, a função de Gibbs ela é função de variáveis naturais que são pressão e temperatura, né? E a gente tira que ela é U mais PV menos Ts. Como U mais PV é entalpia, então está aqui. G é H menos Ts. Se a gente tomar uma variação da função de Gibbs, isso vai ser igual à variação da entalpia menos T delta S. Ok? Bom, como esses experimentos mostraram que a variação na função de Gibbs se aproxima da variação da entalpia, ele postulou o seguinte. Ok, delta S é S menos S0, tá? Se a gente olhar para essa expressão aqui, como esse valor aqui e esse se aproximam, quando a gente colocar do lado de cá, delta G menos delta H, isso é zero, né? Então, aí ele postulou o seguinte, então, que à medida que quando T se aproxima de zero, a variação da entropia se aproxima de zero, ela tende a zero, tá? Isso foi um postulado que foi possível
obter ou estabelecer a partir de observações experimentais. São muitas observações experimentais que levaram o Nernst a postular esse resultado, ok? Então o que ele está dizendo é o seguinte, ok, a variação da entropia ela tende a zero quando a temperatura tende a zero, isso independente de processo, tá? E aí é possível a gente descrever aqui como é declarado a terceira lei, como foi declarada a terceira lei da termodinâmica por Nernst. Então aqui é o seguinte, a declaração dele é a seguinte: próximo ao zero absoluto, todas as reações em um sistema em equilíbrio interno ocorrem sem mudança da entropia, tá? É fundamental que isso aqui esteja presente, porque se não tiver em equilíbrio, você vai ter variação na entropia. Então, próximo do zero absoluto, em equilíbrio interno, qualquer reação que esteja, ela vai acontecer sem mudança na entropia. Ok. Bom, mas aí o Planck, ele, logo depois, essa afirmação do Nernst é de 1906. O Planck, em 1911, ele deu mais ele foi um pouco além, certo? Foi um pouco além, baseado nos resultados também experimentais e já nessa forma da terceira lei descrita por Nernst. Ele então fez o seguinte: ele fez uma hipótese que estabelecendo que a entropia tem valor zero, tem valor nulo, que eu queria dizer aqui, no zero absoluto. Isso implica que S tende a zero quando T tende a zero, tá? Então, um pouco além, então ele já estabeleceu que não a variação da entropia tende a zero quando T tende a zero, mas o próprio valor da entropia, ela assume um valor zero em T, tende a zero em T e tendendo a zero. Então, a declaração de Planck da terceira lei a entropia de todos os sistemas em equilíbrio interno é a mesma no zero absoluto e pode ser tomada igual a zero. Ela é a mesma para todos e ela é igual a zero. Então, ok? Então, ele já assumiu aqui um valor absoluto para a entropia, que ela é a mesma para qualquer sistema, né, e ela vale zero, tá? Bom, essa afirmação do Planck, ela se baseou também em resultados da mecânica estatística, né? A gente tem a expressão da entropia, levando em conta estados microscópicos do sistema. Então a entropia é a constante de Boltzmann vezes log do número de microestados acessíveis do sistema. Bom, o que acontece? No estado fundamental, a gente imagina que em T igual a zero, a gente sabe que em T igual a zero você vai para o estado fundamental. Você tem o menor nível de energia, certo? Então todos os sistemas vão estar no estado fundamental. Então, o número de estados é 1, tá? Ômega é igual a 1, estabelecido no estado fundamental. Então, quando a gente tira log de 1, a gente sabe que é zero. Então, a entropia assume valor zero no estado fundamental, ou seja, e esse estado fundamental a gente obtém quando a temperatura tende a zero, ok? Então, a terceira lei, de alguma maneira, ela é considerada como uma extensão da segunda lei, mas não é muito fácil fazer essa extrapolação, tá? E em muitos livros ela é tida como uma lei separada, tanto é que recebe o número de terceira lei. Então, aqui nesse curso eu tô adotando essa característica, tá? Como uma lei separada, tá? Mas é consequência da segunda lei da entropia, porque a segunda lei da entropia na versão de sistemas isolados, a gente sabe que a entropia permanece igual a zero ou aumenta se o sistema estiver isolado, né? Então vai permanecer igual a zero se só processos reversíveis forem presentes e
e vai aumentar se tiver processos reversíveis, ok? Então eu vou estabelecer aqui algumas consequências, e com esse slide eu vou terminar essa parte de terceira lei, tá? O que acontece com capacidade térmica, levando em conta o resultado da terceira lei? Bom, a capacidade térmica, seja volume constante ou pressão constante, né? Eu não coloquei índice aqui porque isso aqui vale para os dois. Ela é T del S del T a uma variável constante, tá? Se for Cp é P constante, se for Cv é V constante. Bom, isso aqui a gente sabe que em T igual a zero, S em T tendendo a zero, S tendendo a zero. Mas do jeito que está escrito aqui fica um pouco complicado, porque a gente vai ter um negócio de 0 por 0. Então a gente vai escrever o seguinte aqui, ó. Vou fazer aqui. O que a gente tem? Se a gente tem um D, só um minuto, um D de ln de T, isso é igual. Eu vou diferenciar isso aqui, né? Quando eu diferencia ln de T, vai dar 1 sobre T dt, ok? Então, olha só, isso aí que tem aqui, ó. Se del de ln de T é 1 sobre T, então o T está aqui, foi para cima, dt, tá certo? Então, essa expressão é igual a essa. E do jeito que está escrito aqui, fica tranquilo da gente avaliar o que acontece quando S tende a zero. Desculpa, quando T tende a zero, né? Então, olha aqui, olhando essa expressão, T tendendo a zero, o que vai dar aqui embaixo? Vai dar ln de um número próximo de zero, que vai dar menos... vai dar menos infinito, né? Então você vai ter que... e a gente sabe que a entropia tende a zero. Então você vai ter um zero dividido por infinito, isso é zero, né? Então, o que acontece aqui é que a capacidade térmica tende a zero quando T tende a zero, como resultado da terceira lei, né? Que quando T tende a zero, a entropia tende a zero, ok? Aí vamos ver o que acontece com a expansibilidade térmica, tá? A expansão térmica. Bom, a gente definiu que a expansibilidade é 1 sobre V del T a P constante, ok? E aí, usando relação de Maxwell, uma das relações de Maxwell, esse termo aqui, del V del T a P, ele é menos del S del P a T, ok? Então, substituindo, vai ficar menos 1 sobre V del S del P a T. Ok, agora aqui a gente pode ver o que acontece. Quando T tende a zero, T está aqui, ó, T é constante, mas você está avaliando lá em T tendendo a zero, tá? Ele é um valor constante, mas você pegou numa faixa em que está próximo de zero. Então, para ter um valor muito baixo, tendendo a zero, como que essa expressão fica? Bom, S é zero. Então, ok. Então, você tem que essa expressão aqui é nula, dessa derivada. Então, logo, beta é igual a menos 1 sobre VV0, que é zero. Então, em T tendendo a zero, a entropia tende a zero. Isso é resultado da terceira lei. Isso implica, então, que beta tende a zero. Então, olha só, na proximidade do zero absoluto, os sistemas eles não apresentam expansibilidade térmica, ok? Isso é uma consequência. Bom, como que fica o gás ideal? Bom, o gás ideal a gente viu que é uma formulação, né, para tentar explicar gás. É o primeiro modelo para gás, tá? Bom, e alguns resultados de gás ideal estão aqui, ó. Eu vou mostrar que os resultados eles falham, né? Bom, Cp menos Cv para o gás real é R. Ok, mas a gente já viu que os Cs eles tendem a zero, então vai ficar 0
né, menos 0 não é R, ok? Então, ou seja, o resultado CP menos CV igual a R falha de acordo com a terceira lei. Isso está implicando, então, que o gás ideal ele não é um modelo bom para baixas temperaturas, certo? Porque essa relação dele aqui está falhando. Bom, outra coisa que acontece, a expressão da entropia para o gás ideal é CV ln de T mais R ln de V mais um S0, a entropia no estado inicial. Bom, o que implica? A gente, olha, ln de T, quando T tende a zero, esse ln vai ficar um ln de número muito positivo, mas muito pequeno. Isso é menos infinito. Então vai ficar S é igual a menos infinito mais alguma coisa aqui que é finita, tá? Mais alguma coisa que é finita. Ou seja, em T tendendo a zero, a entropia tende a menos infinito. Ok, a entropia não tende a isso. A entropia essa expressão que é obtida para gás ideal não é obedecida quando a gente vai para zero, já que a entropia, na realidade, com T tendendo a zero, ela fica infinita, né? E não é o que é isso estabelecido por gás ideal. Só que então a gente esperaria que a entropia tendesse a menos infinito. O que acontece? Qualquer gás para qualquer sistema para T tendendo a zero, a entropia tende a zero também, né? Então, ou seja, o resultado previsto para o gás ideal falha também. Bom, não é de se estranhar, porque a gente sabe que o modelo de gás ideal foi construído pensando que as moléculas do gás não interagem entre si, né? Então você não tem energia, você não tem uma energia de ligação entre as moléculas, e elas não se enxergam também, então você não tem choque, não tem nada. E aonde que o gás ideal ele é? Qual que é o modelo real de gás qual que é um gás real se comporta como um gás real em que situação? Em situação em que as temperaturas são altas, tá? E aí é isso, as moléculas vão estar distantes uma da outra, então a densidade também cai. Então, em situação em que a temperatura é alta, um gás real tem um comportamento que pode ser dado pela equação de estado de gás ideal, tá, ok? Então, sobre a terceira lei eu vou ficar por aqui, e a gente se encontra na próxima aula, que vai ser uma aula de exercício, ok? Até mais.